E então a Bíblia, num contexto mais amplo, ela tem muito a falar sobre etnicidade, sobre identidade étnica. Em Apocalipse de João, a gente tem um relato, né, do apóstolo João, em que, dividido em todas essas partes, no começo ele fala da visão de Cristo ressurreto e reinando, depois tem uma série de cartas às igrejas, depois tem a imagem de adoração nos céus, né, que ele vê, e depois, em Apocalipse 6 a 8, João revela a visão de um futuro, que inclui julgamento e salvação. Porém, há um problema. Ninguém é digno de desenrolar o rolo, e que contém a vontade de Deus para o futuro. Então, João, nesse momento, ele articula uma questão central para o ser humano. Qual é o nosso futuro e quem o controla? O que será de nós? Nenhum agente humano é digno revelar o futuro, né, da humanidade. Macaulay diz que os políticos da época de Jesus e os da nossa época, independente de suas pretensões do poder, não estão no controle sobre o futuro. Então, em Apocalipse 5:5, um dos anciãos diz: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos. Então, quem tem no contexto, estou trazendo um contexto amplo de João, né? E João, então, revela que quem tem a habilidade de reordenar a história é Jesus. Então, essa questão que é o clímax da história humana, onde vai se desvendar o futuro da humanidade. Nesse contexto, então, muito cheio de intensidade mesmo, né, como um clímax de uma história, esse momento grita a importância da etnicidade. Em Apocalipse 7, do 9 ao 10, a gente encontra a exaltação da diversidade étnica. Então, pensando aqui que se isso não fosse importante para Deus, isso não estaria presente em alguma das passagens tão importantes, né, para a cristandade. E aí, Apocalipse 7, do 9 ao 10, diz: depois disso, eu vi uma imensa multidão, grande mais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono do Cordeiro. Usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras, e gritavam com grande estrondo: a salvação vem do nosso Deus, que está sentado no trono, o Cordeiro. Então, João evidencia 4 aspectos dessa multidão. É de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos e de todas as línguas. E essa descrição é uma referência à promessa feita a Abraão lá no início da Bíblia, que por meio de Abraão todos os povos da terra seriam abençoados. Então, esse é um contexto que a gente já trouxe aqui o fim da história, mas a gente traz também o clímax desse livro de Apocalipse para mostrar que nesse momento tão crucial da história humana, há uma descrição dessa multidão que adora a Deus, né? Macaulay fala que eles estão reunidos, que une eles não é uma assimilação cultural, então vamos nos tornar todos iguais. Eles estão reunidos para adorar ao Cordeiro, é isso que une eles, né? Então ele fala assim: os diferentes povos, culturas e línguas são escatológicos e eternos. No final, não haverá eliminação das diferenças. A visão escatológica de Deus para a reconciliação de tudo com seu Filho exige que a minha negritude dure para sempre. E o daltonismo é subbíblico e não alcança a glória de Deus. O que une a diversidade não é a assimilação cultural, mas o fato de que adoramos ao Cordeiro. Então, nós damos glória a Deus nas nossas distinções culturais, e as nossas diferenças não são como um fim em si mesmas, né? Então, o autor fala que na medida que, se eu que sou negro, fico modulando a minha negritude, negligenciando a minha cultura, eu coloco limites nos dons que Deus me proporcionou para oferecer à igreja e ao reino.